Vamos falar de Cruzeiro nesta quinta-feira, dia 13/8 de 2026, um dia após, no dia seguinte, né? No nosso quadro aqui, no dia seguinte, as partidas do Cruzeiro, longe da raiva, da emoção, né? Daquele sentimento que nos domina ali durante o jogo e minutos após o jogo, a gente faz esse vídeo aqui, né? Livre de todas as amarras, de todas as algemas das emoções, razão, 100% razão, frio, gelado, e a gente vai dar a nossa opinião sem emoção, tá, gente? Assim, na razão mesmo. E ontem mais de 60 mil pessoas, que loucura, né? Cruzeiro tem a maior média de público na Libertadores. E eu acho que o jogo entregou tudo que tinha que entregar. Tudo que tinha que entregar. Nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, você que não é inscrito, você tá chegando aqui agora. Você chegou aqui agora, chegou de paraquedas. Se inscreva no canal. Dá moral pra nós, dá moral pro nosso trabalho, cara. É a única maneira que a gente tem aqui de continuar entregando conteúdo, de dar a nossa opinião aqui. Você que gosta, pô, cara, eu gosto da opinião, cara. Então você tem que me dar moral pra me manter aqui. Já se inscreva no canal, dá o joinha. É importantíssimo me dar o joinha. Quanto mais joinha dá, mais a plataforma entende que o conteúdo é relevante e começa a entregar para outras pessoas. O algoritmo é assim, galera. Se você não der o joinha, cara, esse conteúdo aqui é ruim demais, deixa ele quietinho aqui. Ele não vai entregar para mais pessoas. Então, dá o joinha. Segunda ação que eu preciso de vocês. Compartilhe com mais pessoas. Compartilhar com quem, Deleon? Joga no grupo da família, joga no grupo da pelada. Galera do futevôlei, galera, cara, você que gosta de beach tênis aí, que gosta de futevôlei, de vôlei, manda pra quem quiser, futebol, enfim, não tem barreira, né? Não tem essa questão. Manda pra todo mundo, manda pra galera que é cruzeirense também, chama mais pessoas pra gente aumentar a nossa comunidade aqui. Então, vamos lá, vamos falar sobre o jogo, cara, 1-1. Eu achei um jogo bom, tá? Achei um jogo bom e o jogo entregou tudo que tinha que entregar. Talvez você com uma visão resultadista, você vai falar assim, péssimo, ruim. Não, vamos falar do jogo. Vamos falar taticamente, vamos falar de imposição. Cara, o jogo, as peças se movendo dentro do campo ali, cara. Loucura, que jogaço. Uma final antecipada. Quem gosta desse tipo de jogo, cara, se deliciou ontem. Dois treinadores bons, tá? Leonardo Jardim recebeu com mérito, né? Com mérito todo o apoio do torcedor cruzeirense, tá? E foi válido demais. Não foi legal com a gente. Engraçado, na entrevista antes e depois, ele deu umas palavras meio estranhas ali, tá? Ele jogou meio que pro lado do Pedrinho, a responsabilidade também. É, não, as duas partes. É fácil colocar a culpa do Leonardo Jardim. Ele falou uns negócios assim, e como é ele e o Pedrinho que resolveu a situação, nós, tanta gente que cobra o Cruzeiro, que faz conteúdo, e torcedor, a gente não sabe o que aconteceu de fato, de fato. Mas ele deixou entender que, cara, o Pedrinho tem que falar a outra versão. Não tô polemizando, as palavras do Leonardo Jardim. Mas enfim, então ele foi homenageado com mérito, né? Tomou xingo mesmo, tomou esporro da torcida do Cruzeiro, corretamente, mas em campo, cara, bom treinador, tem um bom elenco e a força do elenco do Cruzeiro ontem, né, cara? Gente, o Flamengo tem muito mais profundidade de elenco, tem muito mais opções. Olha quem entra no segundo tempo do Flamengo e de fato faz o gol, né? Gente, Paquetá, 52 milhões de euros. Entrou o Pedro, gente. Entrou o Pedro. Você vê a profundidade que tem o elenco do Flamengo. E o time do Cruzeiro, cara, jogou de igual para igual. De igual para igual. E tá tudo em aberto para o Maracanã. Gente, sério. Eu não saí com nenhuma percepção além dessa. Que tá tudo em aberto, 50-50. O Flamengo não esperou o Cruzeiro. Com muito mais elenco, com muito mais investimento. Mas gostei mais do primeiro tempo do que do segundo tempo. Flamengo teve mais chutes ao gol, finalizou mais, sim, mas olha o equilíbrio, olha de onde vem equilíbrio. Flamengo chutou mais no gol, mas a chance mais cristalina foi do Cruzeiro, foi aquela do Wesley. Tira os dois gols. O Flamengo chutou mais no gol. Cara, teve aquele chute que o Otávio pegou, bateu no peito dele, tava impedido, o juiz já tinha marcado impedimento. Teve um chute que o Otávio pegou, que a bola é fora. Então vamos dizer que ele não vai na bola ou erra, a bola é pra fora. E teve um chute sim, que ele pegou, encaixou. Mas depois, cara, enfim, não teve nenhuma chance. O Flamengo chutou mais no gol. Nossa, o Flamengo foi superior, chutou mais no gol. Não, não acho. Eu acho que foi muito igual. Por isso que é bom fazer o vídeo no dia seguinte, pra você, sabe, ir digerindo mais as informações. E aí você muda até a sua percepção do jogo. Eu acho que o jogo foi muito igual. A chance mais cristalina foi aquela do Wesley. Inclusive deveria ter feito gol, né? A gente fala muito sobre ser eficiente nesses jogos,
Porque é um nível muito alto de qualidade. Os dois times muito qualificados. Dois treinadores que sabem ler o jogo num nível muito alto. Então, o detalhe é muito importante. Olha pra você ver, o gol do Cruzeiro foi no 1 contra 1. Porque não é um jogo em que você vai conseguir ter superioridade numérica. Porque a defesa é muito forte, do time adversário. A sua defesa também é muito forte. Então ninguém vai ter vantagem numérica. Ai, pegamos os caras aqui no contra-ataque, 3 contra 2, 2 contra 1. Não vai ter. É um nível de atenção muito alto. É um nível de concentração muito alto. Então, é o detalhe. Ah, é mano a mano. Então o seu jogador, ele tem que vencer o duelo dele. O atacante tem que vencer o duelo contra o defensor. E foi o que o Arroio fez. Venceu o duelo contra o adversário, no 1 contra 1. E aí foi lá com a eficiência, fez o gol. Um golaço, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E o gol do Flamengo? Bola parada. A bola parada. Sempre. Cara, não tô conseguindo superioridade numérica. E no 1 contra 1, no mano a mano, eu não tô conseguindo. Bola parada. Aí entra a bola parada. E aí definiu. Os dois gols foram definidos desse jeito. Você vê o nível tático, técnico do jogo de ontem. Foi muito. Cara, pra mim foi a final antecipada. Então tá tudo em aberto pro Maracanã, tá, gente? Tudo é aberto pro Maracanã. Acho que o Cruzeiro ganha porque não perdeu o Matheus Pereira nem o Gesso. E volta o Romero, cara, o time fica mais fluido e ganha ainda mais na saída de bola. Ganha também na contenção. Matheus Henrique se esforçou demais nesses dias para fazer a função do Lucas Romero, mas não consegue, né? Tá fora da função dele. Enfim, Lucas Romero. E gostei da entrada do Zé Lucas ontem, tá? Gostei, cara. O moleque joga de cabeça erguida, tem um bom passe, tem boa dinâmica e ainda vai evoluir muito. Jogadoraço, tá, irmão? Jogadoraço. 18 anos. 18 anos. Então gostei muito. Volto a dizer, gostei mais do primeiro tempo do que do segundo, apesar dos dois gols ter saído no segundo tempo. Então, sobre o jogo, enfim, foi isso, tá? Meio a meio, posse de bola. Então, mais uma vez mostrando que o jogo foi muito igual. Ah, o Flamengo vai jogar no Maracanã. Cara, tá tudo em aberto. Tudo é aberto, é muito igual. Então eu acho que o Cruzeiro ainda tem esses detalhes, né? O Lucas Romero tá voltando. O Fagner vai voltar, né? Então eu acho que o Cruzeiro ainda tem chances de se classificar no Maracanã, assim como o Flamengo também vai ter a chance dele. Otávio, ontem, importante, tá? Importante, mais uma partida segura do Otávio. Talvez nos primeiros minutos ali, em questão do gramado, em questão de dominar a bola, ele tava dominando a bola, tava escapando um pouquinho. E o atacante, gente, ele é muito mais rápido do que o goleiro. E às vezes o goleiro, nessa percepção, ele perde. Ele acha que o goleiro, que o jogador de linha tem a mesma velocidade que ele, não é. Então, umas duas jogadas ali, às vezes, deu um sustinho, mas nada que comprometeu. Dupla de zaga ontem, eu acho que foi bem, tá? Eu acho que foi bem, tá? Não acho que comprometeram. Apesar da bola aérea, apesar da bola parada. Mas assim, foram bens, foram bens. O William foi bem. Agora, o Rojas, não gostei da partida do Rojas ontem. A primeira partida do Rojas em que eu não gosto, tá, gente? Talvez você que não me acompanhe, eu gosto do Rojas. Eu venho gostando do Rojas. Pontuando. A partida de ontem eu não gostei. Matheus Henrique, cara, assim, foi bem, mas lances pontuais quase vira lances capitais negativo. Por quê? Porque tá fora da função e ele segura muito a bola. E ali é perigoso, cara. E teve umas 3 oportunidades ali que ali vira gol, cara. Então é complicado. Vi muita gente falando do gesto do Matheus Pereira. Pô, gente, jogo muito difícil, cara. Você viu o Jorginho jogando ontem? É assim, cara. Você viu a Arrascaeta jogando ontem? Viu? Viu? Você viu o Bruno Henrique jogando ontem? Ninguém deitou o cabelo ontem não, gente. Foi um jogo em que os defensores sobressaíram sobre os atacantes. Jogo muito tático, muito detalhe ali, cara. Ninguém deu brecha pra ninguém, não. Você viu que o Flamengo não subiu as linhas e sufocou o Cruzeiro, não. Em nenhum momento. E o Cruzeiro também não foi. Todos os dois fizeram uma linha média. Em alguns momentos que se sentia confortável, subia a linha e marcava alto. Rapidamente já baixava, se organizava. Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus não jogou no meio de campo como normalmente joga contra times menores no Campeonato Brasileiro. E nem o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Mas não foi o tempo todo sufocando. Tanto que a posse de bola foi meio a meio. Então, muita gente, que o Matheus Pereira não jogou nada, sumiu. Não, nada a ver, cara. Nada a ver, tá? Eu não vou nessa onda aí não, tá?
Nem nenhum dos atacantes ontem tiveram uma partida relevante assim. Nem do Cruzeiro e nem do Flamengo. E nem do Flamengo. Quem fez o gol do Flamengo foi o Paquetá, que entrou no segundo tempo. Então vamos lá, cara. Mais uma coisa que eu queria ponderar, cara, é que tá tudo em aberto para o Maracanã. O Cruzeiro tem um time qualificado e pode vencer lá, tá? Eu acho que a pressão do torcedor flamenguista em casa, cara, eles sentem a pressão. O torcedor do Flamengo, ele sente a pressão e ele joga a pressão pro jogador. Incrível. Como eles arrumam confusão nesses momentos importantes. Então acho que o Cruzeiro tem que fazer isso e jogar isso a favor. Joga isso a favor, deixar o torcedor do flamenguista pressionar ele mesmo, eles mesmos se enforcar. E aí a gente, acredito que o Flamengo vai ter que propor mais o jogo no Maracanã. Vai ter que propor um pouquinho mais. E nessa de propor um pouquinho mais o jogo, vai gerar os espaços ali, vai gerar um pouco mais de oportunidades para o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro precisa ser contundente e fazer 1, 2, 3 gols aí, quem sabe, e a gente se classificar para as quartas da Libertadores, que eu acho que vai ser importantíssimo e fundamental para a sequência da nossa temporada. Vamos falar dos lances capitais ou os lances polêmicos do jogo. E aqui, gente, quem me acompanha sabe que eu tenho um perfil que o meu perfil não é chegar aqui e fazer um vídeo gritando como um torcedor, árbitro é isso, aquilo. Cara, o meu vídeo é muito opinativo desde o primeiro minuto. Eu ligo a câmera e já começo a dar opinião. Que é diferente, por exemplo, vamos falar aqui sobre, por exemplo, Samuel Venâncio, que é a maior referência hoje nas redes sociais do Cruzeiro. O Samuel Venâncio, ele lê a informação e ele informa, em algum momento ou outro, ele dá uma opinião, mas bem sutil, tá? Bem sutil. O meu jeito e o meu conteúdo é diferente. Eu já ligo a câmera já dando opinião, já mostrando pontos de vistas meus. E eu também não sou aquele tipo de vídeo de torcedor que chega aqui tá gritando, ai, que o árbitro errou, que é isso, que é aquilo. Também não sou assim. Não tem certo ou errado. São formas diferentes, jeitos diferentes. É o jeito em que eu durmo em paz com a minha consciência. É sendo eu, cara. Sendo desse jeito aqui. E aí as pessoas que gostarem dessa forma, se identificarem, vão ficando aqui na comunidade. Enfim, então, sem clubismo. A gente é cruzeirense, mas aqui eu vou falar o que eu senti naquele momento em que os lances aconteceram. E hoje, revendo, qual que é o sentimento que eu tenho? Vamos lá. Aquele lance do Matheus Henrique. Gente, não é porque o Peck sofreu uma solada na canela, e aí ele teve a lesão, e o jogador do Inter foi punido daquela forma, que toda solada na canela é expulsão. Tá? Não é, não é. Tudo tem que ser levado em consideração. Velocidade, a forma, o jeito, né, o contexto. Pô, o jogador do Inter, cara, o campo molhado, velho, ele deu um carrinho de frente e saiu deslizando. E com muita velocidade. Ok? A bola estava sob o domínio do Peck. Ontem, no lance do Mateuzinho, cara, a bola não estava sob o domínio do jogador do Flamengo. A jogada foi lateral, não foi de frente, foi um pouco lateral, foi meio que lateralmente. E o Matheus Henrique não estava com a velocidade que o jogador do Inter estava. Então, ai, tem que ser expulso. Não, eu acho que coube ali o cartão amarelo, eu acho. Não era pra expulsão. Então, tô olhando todo o contexto, tá, gente? Porque ficou assim, né? Ai, toda solada na canela agora tem que ser expulsão. Aí teve a do jogador também da Chapecoense. Que se não fosse expulso, gente, o jogador da Chapecoense, eu não acharia absurdo. Justamente por causa desse contexto. E no dia eu falei no vídeo. Eu não acho que tinha que ser para expulsão. Ah, foi para expulsão? Beleza, legal. Ontem, se viesse a expulsão, cara, eu iria achar estranho. Porque eu achei que ainda foi menos do que o do jogador da Chapecoense. Gente, sem clubismo, sem paixão, tá? O trançapé do Matheus Pereira, que ele pediu pênalti. Não acho que foi pênalti. Até mesmo pela reação do Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira tivesse sentido mesmo realmente que foi pênalti, meu amigo, o Matheus Pereira, ele reclama muito. Tanto que ele toma muito cartão amarelo. Você percebe que ele faz assim, ó, tal. Ele dá um... Mas ele não é incisivo na reclamação. Eu acho que não pegou, tá? Olhando o lance, eu acho que não pegou. E aí eu vou pra reação do Matheus Pereira.
que confirma a sensação que eu tive. Então eu acho que não foi pênalti. A mão na bola do zagueiro do Flamengo. Não acho que tem que ser marcado aquele tipo de pênalti. Assim como não deveria ter sido marcado o pênalti do Lucas Romero no final de semana no Mineirão. Não deveria ter sido marcado. Então, um erro não pode justificar o outro. Não acho que deveria ter sido pênalti. As arbitragens tipo, marcaram, não marcou porque o Flamengo. Aquilo ali não pode ser pênalti. Nem no jogo do Cruzeiro, nem no jogo do Flamengo, nem no jogo de ninguém. Aquilo ali não pode ser pênalti. E eu acho que não foi pênalti. O lance que originou o gol do Flamengo. Aquilo ali não é falta. Aquilo ali não é falta. Fabrício Bruno faz um movimento normal de correr, de impulsionar. Talvez exagera um pouquinho, exagera, mas não o suficiente para marcar uma falta. Porque se você marcar aquilo, você tem que marcar um monte de outras faltas. Você vai abrir um monte de precedente, então aquilo não é falta. O cartão amarelo já foi um absurdo, né? A falta já foi um absurdo. O cartão amarelo, então, nem se fala. Então, essa é a percepção que eu tive, entendeu? Mas ainda assim, eu não acho que a arbitragem foi horrorosa, péssima. Tá vendo? É tudo contra nós, é tudo contra nós, contra todo mundo. Não acho que foi isso. Foi uma arbitragem de Libertadores. Tem erros e acertos. Não vi nenhum erro assim discrepante. Porque aquela falta ali, gente, não é uma falta perigosa pra sair um gol. Entendeu? É disso que eu tô te falando. Então, faltas como aquela ali, inversão de falta, erros de falta, assim, cara, acontece o jogo inteiro e a gente nem percebe. A gente tá reclamando que é porque saiu o gol. A consequência, né? A sequência do lance. Então, não acho que a arbitragem atrapalhou o jogo ou que ela foi fundamental no resultado. Não acho. Eu acho que fundamental no resultado foi a qualidade dos elencos, a qualidade dos treinadores que fizeram um jogo de altíssimo nível, de altíssimo nível. Não foi um jogo de resultadista, de quem gosta de resultado e de quem vai pro estádio só pra ganhar. Não, pra quem gosta de jogo e pra quem entende o jogo, foi um jogaço. Então, eu acho que a arbitragem não influenciou no resultado, tá? Acho que teve erros e acertos, como qualquer outra arbitragem. Mas enfim, eu acho que foi isso aí. Então, galera, quarta-feira, o novo encontro no Maracanã. Tudo é aberto. Eu espero que o Cruzeiro faça uma partida um pouquinho mais eficiente no ataque, né? Um pouquinho mais de inspiração no último terço ali. Um pouquinho mais, pouca coisa. E eu acho que o Lucas Romero, ele vem e aí ele dá um pouco mais de liberdade pro Gerson fica menos preocupado. E aí, também o Rojas também, né? Fez uma partida talvez um pouco abaixo, porque o Lucas Romero ele consegue preencher mais espaço. E aí o Matheus Pereira fica também um pouco mais livre, o Gerson encosta um pouquinho mais no Matheus Pereira. Todo mundo ganha, tá? O Fagner também tá numa fase extraordinária, dando assistência. Então, acredito muito na vitória do Cruzeiro, na classificação do Cruzeiro na quarta-feira que vem no Maracanã. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais, Diego de Leon OFC, lá na rede vizinha. Dá moral pra nós, gente. Vamos dar moral pra nós. Me siga também lá, também na outra rede vizinha, Diego de Leon UFC. Segue também o canal também, Conexão 31 TV. E se inscreva aqui no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Esqueci. Sábado tem programa, tá? Sábado, 14 horas, na Rede Minas e também aqui no canal. Tamo junto. Até sábado.